Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao 25º episódio do podcast Mais que Finanças, o podcast em que a gente fala muito mais do que números, nós falamos sobre comportamento financeiro. E no episódio de hoje eu vou falar quais são os hábitos que mantêm você pobre, exatamente isso. Só que eu vou fugir daquele senso comum que a gente vê em vários vídeos no YouTube por aí, dizendo assim, quais são os 9 hábitos que mantêm você pobre? E aí lá são listados. Você não economiza todos os meses, você não se paga primeiro, você não sabe quais são as suas prioridades, você não faz planejamento de longo prazo, você não controla os seus gastos, enfim, aquelas velhas dicas que são clichês, mas que obviamente são importantes também de serem vistas e revistas. Só que eu quero ir um pouco mais a fundo disso, né? Isso a gente já sabe e muitas vezes, inclusive, a gente escuta e pensa assim: tá, eu já sei que eu preciso fazer isso. Mas por que cargas d'água, ainda assim, mesmo sabendo que eu teria que fazer esse script aí, né, de me pagar primeiro, de gerenciar quanto eu ganho, quanto eu gasto, de saber exatamente quais são as minhas prioridades, saber aquilo que eu posso abrir mão e cortar dos meus custos, dizer aquilo que não pode ser. Então, isso é uma coisa que, na verdade, a gente já deveria implementar. E que é o básico, e que todos nós sabemos. É que nem eu, né? Como eu já confessei várias vezes aqui, eu gosto muito de comer doce. Eu sei que eu não deveria comer tanto doce quanto eu como. Mas então, por que que mesmo tendo o conhecimento, acesso ao conhecimento, a gente segue mantendo comportamentos que não são favoráveis aos nossos objetivos? E aí, é isso que eu vou tratar no episódio de hoje. Eu vou falar os hábitos que tu tens em relação à gestão financeira, né? E na realidade, hábitos que mantêm a pobreza na tua vida, não do ponto de vista prático desses tópicos que são discutidos por aí, mas nós vamos um pouco mais a fundo na essência desses problemas, discutindo cada um dos problemas que podem fazer com que você se mantenha pobre. Então, é um ciclo e a gente vai falar sobre essas armadilhas da pobreza. Esse é o assunto de hoje e eu vou tentar sempre ir trazendo, né, algumas soluções para que a gente possa ir implementando. Para quem não me conhece, seja muito bem-vindo. Meu nome é Jéssica Pulino Câmpara, sou doutora em Finanças Comportamentais e desenvolvi o Mais que Finanças, um podcast voltado para o público em geral, para discutir ciência, né, finanças comportamentais, de uma forma simplificada para que a gente possa aplicar nas nossas vidas. Então, se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui é a sua casa, vamos aprender e melhorar a nossa tomada de decisão financeira. Como eu sempre digo, sem mais delongas, vamos ao que importa. No episódio de hoje, antes de fazer um adendo, né? Eu passei gripada esses últimos 4 dias, então tu vai ver que a minha voz, ela tá um pouco fanha. Eu gravo os stories no Instagram e meu irmão me manda mensagem, diz assim, ô mana, tá meio fanha ainda. Eu digo, putz, né? Vamos fazer o quê? A gente vai ter que seguir assim mesmo com a voz fanha. Então, peço desculpa de antemão, mas sim, hoje teremos um episódio com a minha voz fanha. Voltando, né? Paralelo feito, desculpa dada para quem achar minha voz estranha. Vamos entender quais são aí os mecanismos que mantêm a pobreza. Antes de mais nada, eu quero dizer que eu fiz o episódio 17 sobre os ciclos da escassez, né? E eu falei sobre vários aspectos lá que acabam mantendo um comportamento, um padrão comportamental que potencializa a pobreza. Hoje eu quero ir muito mais para um lado de saúde mental e um ciclo em termos contextuais, sabe? Em termos de histórico de vida, para mostrar que sim, existe armadilhas da pobreza. O autor daquele livro Comporte-se, que é o Sapolsky, é um grande neurocientista e ele fala, inclusive, no livro dele, uma frase muito forte, mas que ao estudar todos esses aspectos a gente entende que ela realmente existe. Ele diz que a pobreza gruda, ou seja, que realmente há mecanismos que acabam fazendo com que aquelas pessoas pobres acabem perpetuando esta pobreza. Então, o que os autores dizem é que a pobreza atual, ela é por si só um fator determinante para a pobreza futura. É como se o fato de tu não ter dinheiro hoje fizesse com que isso fosse um determinante para que na tua vida futura tu também siga pobre.
E dizendo isso, tu pode já escutar e pensar assim, nossa, mas então significa que eu estou fadada à pobreza o resto da vida. E claro que não, né? Graças à nossa capacidade de aprendizado, graças à nossa neuroplasticidade e graças a tudo que a ciência vem nos mostrando, a gente consegue sim reverter estas situações. Mas, como eu sempre digo, nós não mudamos aquilo que nós não conhecemos. Portanto, se nós não conhecermos essas limitações e nós não identificarmos que sim, esses aspectos podem fazer com que a gente acabe perpetuando a pobreza, e esses padrões acabam sendo mantidos e a gente nem percebe. Portanto, ter o conhecimento, ele é imprescindível para que a gente consiga ir rompendo esses padrões comportamentais. Porque sempre eu digo, né? Nosso padrão comportamental, fiquei olhando aqui para o lado, vendo se... Eu estava até procurando por aqui uma caneta para mostrar, né? Que o nosso padrão comportamental é como se fosse uma caneta que tem a tampa e a tampa se encaixa nessa caneta. Então, os nossos comportamentos, eles são comportamentos que se encaixam. Nós temos um padrão comportamental e é como se nós nos habituássemos a esse padrão comportamental e a gente simplesmente replica esse padrão de comportamento sem perceber. Então, entender que alguns padrões comportamentais, eles acabam perpetuando coisas que a gente não quer, como a pobreza. E quando eu falo pobreza, não entenda assim, nossa, pobreza do ponto de vista de que eu estou extremamente pobre. Não, pode ser que nas suas circunstâncias hoje, tu olhe para a sua vida e mesmo que você tenha acesso a um nível de qualidade de vida ok, que você se mantenha legal, você ainda assim pode dizer assim, nossa, tô pobre, né, entre aspas. Eu almejo mais, eu quero mais. E aí, por vezes, você pode também se aproveitar do conhecimento que eu vou compartilhar hoje. Além disso, aquelas pessoas que efetivamente vivenciaram pobreza, né? Por exemplo, pode ser que hoje tu tenha uma condição, mas que no passado você não tenha vivido circunstâncias muito limitantes do ponto de vista financeiro, aí sim esse episódio se torna ainda mais relevante para você. Então, fique na linha que vão ter coisas interessantes. Então, dito isso, né, feita esta introdução, falando de que, sim, é importante que a gente entenda esses mecanismos para que a gente não perpetue a pobreza e a escassez nas nossas vidas, eu hoje vou falar sobre as armadilhas da pobreza dentro de um ciclo em que o fato de ser pobre, isso por si só já faz com que no futuro eu tenha uma maior probabilidade a também me manter nessas mesmas circunstâncias. Por que isso? Agora eu vou colocar aqui na tela, quem está no YouTube, você vai conseguir ver, e aí eu já, se tu não está vendo, né, se tu não está olhando, eu te convido a olhar, porque eu estou colocando uma imagem aqui, e essa imagem vai fazer com que você entenda o que eu vou dizer no episódio de hoje. Normalmente eu não faço isso, mas é que essa imagem ela está muito ilustrativa pelo que a gente vai discutir hoje, então eu trouxe a imagem. Então, aqui está a imagem, por aqui assim, depois eu coloco, e aí você vai conseguir olhar o que a gente vai discutir. Se tu está escutando pelo Spotify, na descrição do vídeo eu também coloquei o link para que tu tenha acesso a esta imagem. Se você quiser também, eu vou deixar o link do YouTube e aí você vem para o YouTube para assistir no YouTube que tem a imagem também. Eu não costumo colocar coisas visuais nos vídeos, exatamente porque tem gente que escuta pelo Spotify e tem outras ferramentas, né, que podem ser só o áudio, mas essa realmente ela era bem ilustrativa e eu decidi trazer. Então, como tu pode ver isso aqui na imagem, nós temos um ciclo, né? E o que os autores chamam é que este ciclo, ele é a armadilha da pobreza. E o nosso objetivo hoje é esmiuçar todo esse esquema para entender quais são essas armadilhas da pobreza. E aí, para começar, tu pode olhar que tem a palavra pobreza bem em cima, eu não vou ficar movimentando a mão porque provavelmente indicaria o lugar errado. Então, tu pode ver que existe a palavra pobreza bem em cima. Quem é pobre no sentido de menos recursos do que seriam necessário, né, para atender às suas necessidades, acaba apresentando algumas questões inerentes a uma vida de escassez financeira. Quais são essas condições? E aí do lado tem, né, a flechinha indica para baixo. E os fatores são, aqui eu tenho uma colinha para não esquecer de nada, né? Preocupação e incerteza, saúde física que acaba sendo prejudicada, piores condições no início da vida, violência, crimes e status socioeconômico que é realmente menor renda.
Então, nós vamos esmiuçar o entendimento de cada um desses fatores. Por quê? Ao ter, né, estar na condição de pobre, de ter menor recursos, eu tendo a apresentar todos esses problemas. Portanto, se eu conseguir de alguma forma intervir em um desses problemas, eu posso evitar as consequências futuras. Que consequências futuras? Todos esses aspectos, né, que acabam sendo fatores predominantes naquelas pessoas que têm menor recurso financeiro, que são pobres, todos esses fatores são fatores de risco para que a gente apresente o que tem no próximo pedacinho desse ciclo, que são os transtornos de humor e de ansiedade. Transtorno de humor, aqui a gente vai discutir muito mais depressão. Então, todos esses fatores que são fatores que vêm de uma vida pobre, acabam sendo fatores de risco para que a gente apresente transtorno de humor e ansiedade. E aí, consequentemente, esses transtornos, né, ansiedade e depressão, vamos resumir por aí, fazem com que eu apresente esses outros aspectos. Que aspectos são esses? Menor nível de produtividade, então eu tenho dificuldade no trabalho e acabo tendo menor oferta de emprego. Eu tenho algumas preferências distorcidas, eu tenho crenças disfuncionais, as minhas decisões, elas não são decisões coerentes com os objetivos e eu acabo desenvolvendo também dificuldades na infância. Então, todos esses problemas acabam que retroalimentam a pobreza. Então, é por isso que nós chamamos isso de armadilha da pobreza, porque percebe, no momento que eu sou pobre, a vida pobre normalmente gira em torno de um contexto em que eu tenho uma maior preocupação, dificuldade de cuidar da minha saúde física, em que eu tenho maior violência, maior dificuldade em relação ao histórico de vida. E essas coisas fazem com que eu tenha mais transtornos mentais. E esses transtornos mentais dificultam a minha tomada de decisão, dificultam a minha produtividade, dificultam a minha inserção no mercado de trabalho, e isso faz com que eu tenha menor renda, então eu perpetue a pobreza. Então, este ciclo por si só, ele é um ciclo que retroalimenta a pobreza. Então, quando eu disse lá no início que eu ia um pouco mais a fundo do que simplesmente falar de hábitos comuns que a gente tem no nosso dia a dia, é porque eu não queria discutir simplesmente pague-se primeiro, controle seu fluxo de caixa, faça seu planejamento. Não que essas coisas não sejam importantes, mas como eu digo, né, o buraco é um pouco mais embaixo. Nós temos que entender estes mecanismos subjacentes ao nosso comportamento para que a gente consiga tomar melhores decisões, entendendo o porquê que, por vezes, a gente fica preso na armadilha da pobreza. E aí, mais uma vez, quando eu digo armadilha da pobreza, pode ser que tu esteja já com uma renda ok, que te dê uma qualidade de vida, mas tu não sabe por que tu não sai daí, não desata, né? Então, isso pode te ajudar também. Feita este apanhado geral, agora vamos entender cada um desses aspectos, tá? Eu vou tirar a imagem daqui para não ficar poluído, porque eu queria colocar a imagem só para que tu entendesse o todo, e agora a gente vai para as especificidades. A começar pela preocupação. Então, nós vamos olhar mais para os hábitos que as pessoas pobres apresentam, ou os contextos, né, que as pessoas pobres estão submetidas, já que estes contextos são fatores de risco para que a gente apresente transtorno de humor e ansiedade. Dito isso, vamos começar pelo primeiro, que é a preocupação e a insegurança. Olha que interessante. Pessoas que acabam tendo menor renda, né, pessoas pobres, elas apresentam um nível de preocupação muito maior e um maior nível de incerteza, porque eu não sei o que vai acontecer amanhã, eu não sei se eu vou ter condições de pagar minha comida, eu realmente não sei como que eu vou sobreviver, né? E aí, por isso que eu disse, né, que por vezes acaba que não é só aquelas pessoas que têm pobreza absoluta, mas aquelas pobrezas relativas, né, em que tem um elevado nível de dívida também acontece a mesma coisa. Há uma preocupação exacerbada e há um nível de insegurança muito grande. Como que será o dia de amanhã? Será que eu vou conseguir me manter? Será que eu vou conseguir sobreviver? Será que eu vou conseguir comer? Será que eu vou conseguir dar uma estrutura básica para minha família, para os meus filhos?
E tudo isso faz com que haja um afunilamento atencional. Eu discuti muito sobre essa questão do afunilamento atencional no episódio 17, então eu não vou me aprofundar aqui, mas eu só quero falar sobre 2 experimentos interessantes. Teve um experimento realizado em Gana com agricultores, e eles fazem muito estudos com agricultores, porque o nível de risco de agricultores, principalmente em países mais pobres, assim, é realmente elevado, porque acaba que se tem uma seca ou se tem muita chuva, eles perdem tudo. Então, o risco é muito grande e a pobreza é inerente. E eles acompanharam, né, durante um bom período e conseguiram identificar que aquelas famílias que tinham perdido a colheita, os seus filhos, na vida adulta, tinham 50% de chance de apresentar mais transtornos mentais. Então, olha só, as pessoas, elas poderiam não ser pobres, né? Mas, naquele momento, elas vivenciarem uma situação de incerteza, em que eu perdi a colheita. O fato de eu perder a colheita pode fazer com que os meus filhos, lá na vida adulta, eles apresentem mais transtornos mentais de ansiedade e depressão, em 50% a mais. Para ver como preocupações e instabilidade é uma questão muito importante. E aí nós chegamos no primeiro hábito que faz com que a pobreza seja perpetuada. Instabilidade e essa insegurança aumenta o risco de transtorno mental, que consequentemente retroalimenta esse processo. Portanto, nós temos que cada vez mais ter um cuidado com essas inseguranças. E aí entra um hábito que você provavelmente ainda não implementou na sua vida e que está te colocando em risco financeiro, que é negligenciar a sua reserva de emergência. Então perceba, eu não estou aqui vindo só dizendo assim, hábitos que te mantêm pobre, você não tem reserva de emergência. Eu estou te dizendo que insegurança, instabilidade financeira aumentam o risco de prejuízos na tua saúde mental. Portanto, se você for cauteloso, se você for cuidadoso ao estabelecer a sua reserva de emergência, isso minimiza o risco de você apresentar um transtorno mental, ansiedade, depressão e, consequentemente, faz com que você não perpetue esse ciclo. Quando se fala, inclusive, de essas questões de reserva de emergência, há um potencial muito maior para a ansiedade do que para a depressão, né? Eu brinco que quem tem depressão fica preso no passado, quem tem ansiedade é quem está preso no futuro. Nós temos que botar o pé no chão e viver o hoje. Sempre olhando o futuro, mas com os pés no chão, né? E aí as pessoas que acabam negligenciando por completo, amplia-se o risco de ter ansiedade. E quando eu falo de negligenciar, não é só negligenciar a reserva de emergência, por exemplo. Negligenciar a saúde também. Tem um outro experimento que foi muito interessante. Eles aleatoriamente sortearam algumas famílias, deu um total de 10 mil e tantas pessoas, ou seja, um grupo de pessoas bem significativo. E aí o que eles fizeram? Eles simplesmente deram um plano de saúde para essas pessoas. Então eles não fizeram nenhum tipo de condicionalidade, assim, né? Eles simplesmente fizeram uma avaliação para ver pessoas que efetivamente tinham limitações financeiras, que tinham, né, um nível de pobreza, e eles concederam o benefício saúde. Isso foi nos Estados Unidos. E aí eles avaliaram o que isso gerou de impacto na vida das pessoas. Gerou um aumento muito grande no bem-estar dessas pessoas, na satisfação global de vida, e o risco de transtornos mentais como depressão e ansiedade reduziu significativamente, indicando que não é a incerteza e as preocupações simplesmente com o fato do que eu preciso pagar hoje e amanhã e como que eu vou me manter no dia a dia, que seria essa coisa de ter esse compromisso com a sua reserva de emergência, mas também com o que pode acontecer comigo e com a minha família em termos de saúde. Isso também prejudica a nossa saúde mental. Obviamente, assim, o estudo não vai nesse nível de profundidade, né? É que eu sempre tento pegar os resultados empíricos, ou seja, os resultados da pesquisa, e ir trazendo para o nosso dia a dia e pegando essas lições e tornando aplicáveis. Então, no momento que a gente entende que insegurança e preocupação financeira podem ampliar o risco de transtorno mental e levar à pobreza, então a gente olha e diz assim, opa, vamos corrigir isso. E aí, se preocupar em ter reserva de emergência e seguro, plano de saúde, são 2 aspectos que podem minimizar os riscos.
Então, nós chegamos aí já aos 2 primeiros hábitos que podem estar mantendo você pobre e que você pode reverter, que é cuidar, se estruturar financeiramente para construir a tua reserva de emergência, para diminuir o teu nível de preocupação e, num futuro, se programar, se organizar para ter um plano de saúde adequado que minimize essa sua insegurança em relação à saúde. Aí você pode pensar assim, Jéssica, mas é muito fácil dizer isso. Mas nas condições que eu tenho não tenho condições de ter reserva de emergência. Bom, aí você volta, né, ao que eu falei lá no início, que são fatores que todo mundo discute, que a gente acaba sabendo que tem que aplicar e não aplica, para realmente avaliar a sua situação financeira. Quanto ganha, quanto tem gasto. Tem um episódio, inclusive, acho que foi no final do ano que eu gravei, falando sobre gestão financeira. Sugiro que tu pegue lá e olhe aquele episódio, porque lá eu discuto tanto a parte prática de gestão financeira quanto a parte comportamental. E aí vai te ajudar. Porque dentro dessa construção de reserva de emergência, sim, tu vai ter que parar, estruturar as tuas finanças para que tu construa essa segurança. Então, não basta simplesmente, tá, então eu tenho que guardar. Sim, mas se não tá sobrando nesse momento, o que eu preciso fazer, né? E aí a gente precisa fazer essa reestruturação. Então, sentar, olhar, fazer um diagnóstico, lá naquele episódio eu explico tudo. Eu vou deixar aqui até na descrição do vídeo aquele episódio que eu acho que vai ajudar. Então, partimos desses 2 primeiros hábitos que podem estar perpetuando a pobreza na tua vida, que é ter instabilidade e insegurança sem ter uma reserva de emergência e também não ter uma preocupação com a sua saúde. Até porque, né, quando acontece alguma coisa com a nossa saúde, se nós não tivermos um plano de saúde adequado, acaba que tudo que a gente guardou pode se esvair em pouco tempo. Eu, por exemplo, né, sou jovem e na época que aconteceu eu era ainda mais jovem, eu passei por cirurgias de cálculo renal. Só que cirurgias que precisou internação, teve algumas complicações, enfim. Na época eu fiz uns cálculos e daria em torno de 30 mil. E eu não gastei mais do que R$ 150, sabe? Porque tinha remédio que eu fui na farmácia comprar, eu, guia, mãe, enfim. Então, assim, gastei praticamente nada, né? Se eu não tivesse plano de saúde, o quanto que isso teria custado? Então, a gente sempre tem que pensar nisso. E isso é uma situação que não é nada, meu Deus, uma catástrofe, né? Porque é um valor considerado, mas não é um valor absurdo. Quer ver um valor absurdo? A minha avó passou por um problema muito sério de saúde, passou 2 anos quase na CTI, e o valor, né, em que seria ali o custo total, passava de 2 a 3 milhões de reais. Então, percebe que acaba que uma coisa que aconteça fora do que é, se tu guardou assim, mas eu tenho 50, 60, 70 mil guardado para minha saúde. Sim, mas e se acontece um negócio desses? De tu precisar CTI, internação durante um período maior de tempo, nada segura, sabe, esse valor. Então, plano de saúde é algo que vai te dar aí uma maior saúde mental e vale a pena o investimento, digamos assim. Dito esses 2 primeiros, vamos para o terceiro, né? Saúde física. Acaba que pessoas mais pobres de baixa renda têm uma menor probabilidade de cuidar da sua saúde física e aí, obviamente, apresentar maiores danos à sua saúde mental. E quando eu falo saúde física, não é simplesmente fazer exercício físico, mas, por exemplo, assim, pega aqui em Florianópolis talvez não aconteça tanto, que é a cidade que eu moro. Mas se nós pegarmos grandes metrópoles, né? Pega São Paulo, Rio de Janeiro, em que as pessoas saem de casa, acordam às 4 da manhã e pegam 3 horas de ônibus para ir para o trabalho, mais 3 horas para voltar, essas pessoas dormem muito pouco. Este dormir muito pouco já é um problema de saúde física, que acaba gerando um problema de saúde mental. Porque não dormir bem, tem até um episódio aqui, agora tá ficando legal, né? Porque quando a gente já tem 25 episódios, esse é o 25º, os assuntos eles vão se completando, assim, e aí a gente consegue ir fazendo uma teia de raciocínio que, utilizando todos os conhecimentos que eu tô compartilhando aqui, tu acaba tendo um repertório pro teu comportamento muito interessante. Então, eu sugiro, no que eu vou falando, assim, tu ir encaixando esses outros episódios, sabe? E ir fazendo essa teia de conhecimento, porque realmente ela é bem construtiva para que a gente vá melhorando as nossas decisões. Feito esse paralelo,
falando desse aspecto de dormir. Tem esse episódio que fala sobre sono, que na época eu fiz mais relacionado ao carnaval, mas ali eu explico um pouco do impacto da falta de sono na gestão financeira. E a falta de sono, ela impacta em todas as áreas da nossa vida. Dificuldade cognitiva, dificuldade de aprendizado, dificuldade de tomada de decisão, tudo isso a falta de sono vai trazer. Então, esse é um primeiro aspecto que acabaria influenciando na nossa saúde física. Outra questão, a execução de exercício físico, né? Por que execução de exercício físico? É comprovado cientificamente que exercício, principalmente aqueles de alta intensidade, correr, por exemplo, fazer uma luta, alguma coisa de alta intensidade, esses exercícios de alta intensidade, eles são ótimos para regular a emoção. E aí a gente vai para a ansiedade, por exemplo. A ansiedade, quem faz exercício físico acaba diminuindo muito o nível de ansiedade. Só que, mais uma vez, pessoas que estão em extrema pobreza, em situações financeiras muito ruins, na maior parte das vezes negligenciam o exercício físico. Eu mesma, durante muito tempo, fiquei sem dançar, sem fazer academia, e eu justificava que era porque não tinha orçamento, não cabia no meu orçamento. Só que isso prejudica saúde mental e, consequentemente, todo o outro lado, né? De estar disposta, de ter uma capacidade cognitiva alerta, de estar bem consigo mesmo. Portanto, essas questões de sono, de cuidar da alimentação, de fazer exercício físico, isso pode parecer coisa clichê, mas são determinantes e acabam perpetuando a pobreza. Então aí nós chegamos nos nossos 3 próximos hábitos que você vai ter que começar a implementar para não perpetuar a pobreza na sua vida. Dormir bem, fazer exercício físico e se alimentar bem. Então, já temos 5 hábitos que você pode estar mantendo a pobreza na sua vida por não implementar esses hábitos. O primeiro hábito, nós falamos sobre a questão da reserva de emergência. O segundo hábito, a questão dos planos de saúde. Terceiro hábito, dormir. Quarto hábito, comer bem. Quinto hábito, fazer exercício físico. Em relação à alimentação, inclusive, que eu não comentei, tem muitos estudos que mostram que, por exemplo, pessoas que na sua infância tiveram menor nutriente acaba prejudicando o desenvolvimento cerebral num grau bem significativo. Então, essas crianças que vivem em extrema pobreza, que provavelmente não é o caso da maior parte de quem me escuta aqui, mas quem vive em extrema pobreza, que acaba tendo até dificuldade de alimentação, essas pessoas, elas têm um menor desenvolvimento das áreas de aprendizado, um menor desenvolvimento do córtex pré-frontal, né? Inclusive em tamanho, e isso faz sim com que essas pessoas acabem perpetuando a pobreza, como diz, né? Como o Sapolsky diz, a pobreza gruda. E esse é um dos aspectos que ele salienta, que a falta de nutriente é um fator determinante para que essas crianças acabem não se desenvolvendo como deveriam e acabem apresentando um nível de produtividade em termos de capacidade cognitiva, em termos de atividade profissional mesmo, abaixo do que seria o esperado normal de uma pessoa normal. Então, essas questões alimentares, elas são bem relevantes. Também comer mal, né, no sentido de comer produtos altamente industrializados, e aí tu tá sempre meio mal, se sentindo meio mal, enfim, isso também pode estar contribuindo aí. Então, essas coisas são clichês do ponto de vista geral, mas acaba que a gente nunca acha que isso pode influenciar a nossa saúde mental e, consequentemente, a nossa vida financeira, e são aí hábitos que podem estar mantendo você numa vida pobre. Um terceiro aspecto dentro desse ciclo é piores condições no início da vida. E uma das questões, né, de piores condições no início da vida é o próprio ambiente que se vive. Foi feito um estudo muito interessante nesse aspecto, que eles pegaram e separaram 3 grupos. Eles avaliaram bairros remotos e sortearam famílias para que elas fizessem parte desse experimento. E a partir disso, eles davam vouchers dividido em 3 grupos. Eles davam um voucher de moradia e essas famílias, elas obrigatoriamente precisariam se mudar daquele bairro para um bairro com melhor qualidade de vida, mais segurança, uma estrutura menos precária, digamos assim. Um outro grupo também ganhou os vouchers, mas não tinha obrigatoriedade de se mudar. E um terceiro grupo não ganhou nada, era só o grupo de controle. Só um adendo, né?
para eles determinarem se aquelas pessoas elas poderiam ou não fazer parte do experimento, ou seja, faria sentido com que houvesse essa concessão dos vouchers, eles pegavam e avaliavam se as casas eram feitas de zinco ou não. Aquelas casas que eram feitas de zinco não eram participantes do experimento, e as casas que não eram de zinco telhado, daí sim eram participantes do experimento. Então, só um adendo para dizer como eles selecionaram. Não teve nenhuma outra condicionalidade a não ser essa. A família mora numa casa de teto de zinco, ela está excluída do experimento. Bom, o que eles conseguiram concluir a partir disso? Que essas famílias que elas tinham que obrigatoriamente se mudar do lugar em que elas viviam, que aumentou significativamente a qualidade de vida delas, diminuiu os riscos de transtornos mentais de ansiedade e depressão. Um fator que melhorou significativamente também foi a avaliação do bem-estar dessas pessoas, né? O que elas indicavam de níveis de felicidade, menor preocupação e maior satisfação global, assim, tipo, como que tu te sente? Elas indicavam que se sentiam melhor. Então, percebe que o simples fato de ter tirado essas pessoas de zona de risco, vamos chamar assim, né? De bairros com uma suscetibilidade muito grande à violência, à pobreza, a situações adversas, tirar essas pessoas e colocar num ambiente mais favorável, isso já melhorou a qualidade de vida delas. E aí, a gente entra para um sexto hábito que você pode estar mantendo e que pode estar perpetuando a pobreza em você. Viver num lugar que não é um lugar agradável, que não é um lugar seguro, que não é um lugar que tu gosta de morar, sabe? E eu digo isso de carteirinha, porque hoje em dia a gente mora a uma quadra da praia, num lugar muito, mas muito calmo, perto da natureza, tem um monte de morro, tem um monte de passarinho. Quem me segue aqui no Instagram acompanha meus bons dias com os passarinhos cantando. Se não me segue, inclusive, já convido a me seguir, né? Tem aqui na descrição o link do meu Instagram. E ali eu mostro o meu bairro remoto, que é um lugar muito calmo, muito tranquilo, muito arborizado, que tem uma segurança muito grande. E isso é determinante para que a gente tenha, assim, uma condição de pensar nas outras coisas que verdadeiramente importam. Porque imagina se todos os dias eu tivesse que sair de casa extremamente preocupada se iam me assaltar, extremamente perturbada com o barulho que tinha em volta, com aquela algazarra e carro para cá e carro para lá e gente para cá. Eu sei que na maior parte das cidades é difícil que tenha lugares assim, né, que realmente tu consiga viver numa metrópole, num lugar muito calmo, que nem eu, né? Eu moro em Florianópolis, só que num lugar muito calmo. Eu sei que normalmente não se tem isso. Mas, enfim, pelo menos dentro de casa, construir um ambiente favorável, sabe? Que tu consiga ter essa qualidade, essa calma, essa paz de espírito, que tu goste de estar dentro do teu lar. Se é um lugar que tu, nossa, agora eu não consigo me mudar, então torne esse ambiente agradável. E coloca uma decoração na parede, se é uma coisa que tu gosta. Eu, por exemplo, não ligo para essas coisas. A gente entra em cada apartamento que a gente entra e diz assim, não, esse a gente vai arrumar. A gente nunca arruma, né? Porque eu não ligo para essas coisas assim de decoração, dessas coisas eu não ligo, mas eu ligo para estar tudo organizado, limpinho e ser um ambiente que não tenha muito barulho, muita muvuca. Para mim isso é importante. Então avalie para ti o que é importante numa moradia e construa esse ambiente. Porque daqui a pouco tu pode estar negligenciando esse ponto, dizendo assim, isso nem é importante, isso não é relevante, deixa assim, eu moro em qualquer lugar e tal. Só que isso tem te prejudicado, provavelmente tem feito com que tu não consiga, por vezes, ter uma concentração muito grande, enfim. Contexto, né? Ambiente. Então, como esse experimento mostrou, às vezes nós nos mudarmos para lugares melhores pode sim melhorar a nossa percepção da qualidade de vida, de satisfação global de vida e também minimizar os riscos de transtorno mental que acaba potencializando esse ciclo da armadilha da pobreza. Então chegamos ao nosso sexto hábito, né, que é more num lugar agradável, more num lugar que tu goste, não negligencie o lugar que tu more. Que se tu estiveres fazendo isso, pode estar sendo sim um fator que agrave a tua saúde mental e, consequentemente, potencializa essa armadilha da pobreza. Um outro ponto importante são as experiências, principalmente na infância, em relação à violência e crime. Por que isso é importante? Isso gera traumas, né? E acaba que, infelizmente, e aí isso... eu estou falando todos esses aspectos porque há no artigo que eu trouxe, né, dentro desse sisteminha que eu trouxe aqui para discutir, mas pode ser que não seja um hábito que tu venha
e que tu tenha vivido isso. Então, é só para que a gente entenda que esses mecanismos existem. Quando nós vivemos em situações de extrema pobreza, há uma probabilidade muito maior de existência de violência e crimes, né? Inclusive abuso sexual, negligência. Tem um estudo, inclusive, que mostra que a negligência paterna e materna, ou a negligência no fato de não existir nenhum adulto que realmente olhe para aquela criança, dê amor, dê atenção, tenha vínculo afetivo, que isso pode ser um problema tão grande quanto um trauma, efetivamente, de um acidente, de uma morte de um parente na frente. Por quê? Porque no momento que nós estamos nos construindo como seres humanos, nós estamos montando a nossa percepção de mundo. É como se, no momento que nós nascemos, nós vamos construindo um quebra-cabeça na nossa cabeça, que é mais ou menos o desenho do mundo que a gente conhece. E aí, esse quebra-cabeça que nós vamos montando, a gente vai encaixando cada peça, é uma experiência que nós vivemos. E as pessoas com as quais a gente convive ajudam a montar esse quebra-cabeça, né? Então, são as experiências e as pessoas com as quais nos convivemos. Dentro desse quebra-cabeça, acaba que há uma oscilação em termos de humor. E aí, dentro desse quebra-cabeça, pode haver regulação ou desregulação emocional. O que acontece? Quando eu tô desregulada emocionalmente, pensa uma pessoa que tá atordoada na cabeça. Pega eu quando eu era um tanto mais explosiva, antes de ter autoconhecimento, né? Eu era uma pessoa meio explosiva. Acho que eu já contei aqui que eu botei a boca num taxista uma vez. Quando a gente faz isso, eu estou o quê? Desregulada emocionalmente. E esta minha desregulação emocional provavelmente veio de algum encaixe desse quebra-cabeça que eu fiz lá na minha infância. Exemplo, a minha mãe, o médico olhou para ela e disse assim, olha, você precisa fazer uma curetagem porque a Jéssica não existe, digamos assim, né? Porque eles entenderam que a gravidez da minha mãe era uma gravidez que existia, mas não existia o óvulo. Então, eles sugeriram que a minha mãe interrompesse a gravidez porque não existia afeto. E isso gerou um transtorno muito grande emocional para minha mãe. Então, pode ser que deste aspecto, né, eu venha trazendo esse medo que a mãe teve de me perder, e isso me gerou uma resposta ao estresse maior, uma desregulação emocional. Então, por muitas vezes na minha vida, até eu entender e ter este autoconhecimento, eu acabava agindo de forma muito desregulada emocionalmente. E então pode ser que tenha sido um encaixezinho dentro desse meu quebra-cabeça que tenha gerado essa desregulação emocional. Potencializa isso agora para um contexto de violência doméstica, para um contexto, como eu estava falando, de negligência, em que a criança ela não tem ninguém que cuida dela, que ela não tem ninguém que demonstre carinho, que demonstre afeto, que supra a necessidade dela. Quando a gente nasce, na real, a gente nasce prematuro. No momento que nossos pulmões se formam, nós nascemos, mas os nossos órgãos, eles ainda não estão completamente prontos. Nosso cérebro, por exemplo, ele vai se desenvolver, a área do córtex pré-frontal, né? Ela vai terminar de se desenvolver quase lá nos 25 anos. Então, é como se nós nascêssemos prematuros, né? E dentro disso, nós temos necessidades afetivas. Se não existem esses cuidados afetivos, se existem essas negligências, se existem violências, se existem brigas, tudo isso vai fazendo com que essa minha visão de mundo, vai fazendo com que esse meu quebra-cabeça, ele fique cheio de buracos, né? De buracos. E esses buracos geram essas desregulações emocionais. E essas desregulações emocionais acabam levando, para o longo da vida, uma maior probabilidade de apresentar, por exemplo, vícios, a apresentar, em termos financeiros, compras compulsivas, a potencializar o nível de dívida. Por quê? Porque existem esses buracos no meu quebra-cabeça. E acaba que eu me torno uma pessoa com desregulação emocional e aí eu busco regular a minha emoção com coisas externas. As drogas, a compra, os outros tipos de vício, né? São todos reguladores emocionais.
para equilibrar e tapar esses buracos dentro do meu quebra-cabeça. E aí, se nós pegarmos crianças que viveram na pobreza, elas têm uma maior tendência a ter estes buracos. Negligência é muito grande entre as famílias de baixa renda. Pega famílias aí que tem 10, 15, 20 filhos até, né? Tu imagina o quanto essa criança foi negligenciada do ponto de vista afetivo. Quantos buracos não ficou dentro do quebra-cabeça dela? Agora pega outras crianças que sofreram abuso. Tudo isso potencializa com que elas estejam desreguladas emocionalmente. A partir disso, elas têm maior risco de apresentar, sim, transtornos de ansiedade e depressão, que é o nosso tópico aqui hoje, e retroalimentando essas armadilhas da pobreza, que é o ciclo que a gente está tratando aqui hoje. Portanto, nós temos que ter um cuidado muito grande com essas questões de violência, de crime, de negligência, de histórico de vida na infância. Aí eu estou falando que essas circunstâncias elas são mais aparentes e inerentes a pessoas com menor renda, mas também outras pessoas, por exemplo, como eu contei sobre a minha situação, eu passei por uma situação em que houve ali, né, não teve nenhuma violência, nenhum crime, mas houve ali um aspecto traumático. E esse aspecto traumático pode ter aberto um buraquinho dentro do meu quebra-cabeça. E aí, dentro disso, como que eu vou me regular emocionalmente, né? E aí a gente tem que entender esses buracos e ver onde que a gente busca a regulação emocional. Eu provavelmente busco a regulação emocional no trabalho, eu acho, né? Porque eu sou bem workaholic, assim, eu sempre tô querendo trabalhar, estudar. E daqui a pouco isso é um mecanismo de regulação emocional. É onde eu me sinto confortável, onde eu me sinto bem, é onde eu me sinto tranquila. Então, sempre nós vamos descontar em algum lugar. Tu tem que entender onde tu tem descontado. E aí a gente entra pro 7º fator que pode estar fazendo com que tu perpetue a pobreza e tu não tem percebido. Que são exatamente os teus históricos de vida. O que tu viveu, quais são os traumas que tu tem trazido, quais são os buracos dentro do teu quebra-cabeça que tu ainda não identificou e que podem estar perpetuando, inclusive, risco de transtorno mental, ansiedade e depressão, que estão perpetuando a pobreza na tua vida. Então, meu convite é que tu pare e avalie teu histórico de vida. Pergunta o que aconteceu comigo. Como é que foi na minha infância? Será que eu vivi alguma situação traumática? Que situação foi essa? Quem estava perto de mim naquela época? O que aconteceu? Como que eu interpreto aquela situação hoje? E aí tu ir desenvolvendo esse processo de autoconhecimento para que tu consiga chegar no entendimento e amenize esse risco. Então, esse é o nosso 7º hábito que pode estar potencializando a pobreza na sua vida, que é não identificar o que aconteceu na sua vida e ir perpetuando esse padrão sem nem perceber. E Vi, tem um episódio aqui, no fim esse episódio ele encaixou, é como se esse episódio ele encaixasse vários outros em cima, né? Eu nem tinha me dado conta, assim, mas aí eu vou falando e vai encaixando. Tem um episódio aqui que eu falo só de traumas, e aí eu explico com mais detalhes essas questões. E agora vamos para o último aspecto que a pobreza acaba contribuindo, que é o status socioeconômico, né? Ou seja, eu ter menos dinheiro, né? Óbvio. Se eu sou pobre, eu tenho menos dinheiro, menor condições para estar suprindo as minhas necessidades. O que isso gera de impacto na minha vida? Há um estudo muito interessante realizado, como sempre vou deixar o artigo aqui listado, que eles avaliaram o impacto de pessoas estarem vivendo em condições de baixa renda na vida infantil e o que isso gerava de problemas em termos de transtorno mental na vida adulta e, inclusive, em termos de capacidade de se desenvolver, né? E esse estudo foi publicado na Nature, que é uma revista muito renomada internacionalmente, assim, mundialmente, né? E eles avaliaram o desenvolvimento cerebral de pessoas que estavam vivendo em condições precárias e aqueles que não estavam. E o que eles identificaram? Que sim, ter um menor status socioeconômico, ou seja, ter uma menor renda, prejudica o desenvolvimento cerebral. E eles evidenciaram que as crianças que estavam em situações de maior dificuldade financeira, elas apresentavam maiores dificuldades cognitivas, maiores dificuldades de aprendizado.
e que um acréscimo da renda, $1 a mais, $2 a mais, isso gerava um impacto muito maior no desenvolvimento cerebral daquelas famílias que eram pobres do que aquelas famílias que já eram ricas. Porque ricas, só para fazer o paralelo, né? Não rica necessariamente, assim, mas com melhores condições financeiras. Então, eles conseguiram comprovar que o incremento da renda em famílias de baixa renda melhorava, em termos de desenvolvimento cerebral, significativamente a vida daquelas crianças. Em contrapartida, essa melhora não era tão grande nas famílias que já tinham um poder aquisitivo melhor. Até porque essas pessoas, essas crianças, né, que viviam num poder aquisitivo melhor, elas já tinham um melhor desenvolvimento cerebral nessas áreas de aprendizado e funções executivas, melhor do que aquelas crianças que viviam em condições de dificuldade financeira. Então, muito interessante, né, o que eles discutiram e, consequentemente, o que Sapolsky disse no livro Comporte-se, como eu já comentei, que a pobreza gruda. Porque imagina, se as crianças que são pobres, elas têm maior dificuldade de aprendizado e menor capacidade cognitiva, consequentemente, elas vão retroalimentar esse processo de escassez financeira. Porque eu vou ter maior dificuldade de conseguir uma boa colocação no emprego, de me desenvolver, de aumentar a minha educação. E aí, consequentemente, eu vou ter menor renda e, consequentemente, eu vou alimentar, perpetuar esse ciclo de pobreza. Então, olha que interessante a gente entender isso. E aí você pode parar, por exemplo, e pensar assim, nossa, eu vivi uma situação de escassez financeira na infância, realmente faltou dinheiro. Então, significa que pode ser por isso que eu tenho menor capacidade de aprendizado, de concentração, de me colocar em bons lugares? Sim, pode ser um fator. E aí, isso não significa que tu tá fadado a ficar estagnado nesse lugar. Mas que ao entender isso, tu sabe que o teu esforço para sair desse lugar vai ter que ser amplificado, né? E tu vai precisar se dedicar cada vez mais e avaliar todo o teu comportamento para ver quais são os gargalos aí para que tu te estimule a mudar. Então, essa mudança ela não pode ser uma mudança passiva, ela tem que ser uma mudança ativa. E aí, nós chegamos ao nosso 8º hábito que pode estar perpetuando a pobreza em você. Você pode ter vivido situações adversas na sua vida, na sua infância, e isso pode estar perpetuando a tua pobreza. Então, qual é o hábito que tu pode estar tendo? Ao não identificar isso, você pode estar mantendo um comportamento passivo. Você pode estar simplesmente vivendo um dia após o outro, e simplesmente aceitando, eu tenho uma dificuldade em aprender as coisas, eu não consigo me desenvolver, eu não consigo raciocinar tão rápido quanto os outros raciocinam. E aí simplesmente ficar usando esses aspectos como desculpa para que tu não caminhe para frente. Então, a nossa sugestão, né, para romper este hábito seja ativo no processo de mudança. Observe as tuas dificuldades e haja ativamente para que tu consiga rompê-las, porque daí tu vai romper com esse ciclo. Então, esse é um hábito que também pode estar perpetuando. Você está vivendo de forma passiva diante das tuas dificuldades. Seja ativo, porque ter vivido na infância situações de menor disponibilidade financeira, sim, podem ter gerado impacto, mas não são determinantes. Não é uma coisa que isso tu vai levar para o resto da vida. Tu pode desgrudar essa pobreza de ti, mas tem que ser ativa esta mudança e não passiva. Com isso, nós concluímos, 8 hábitos que você pode estar mantendo e que tem perpetuado a pobreza em você. Quais são eles? Não ter reserva de emergência, não ter plano de saúde, não cuidar do teu sono, não se alimentar direito, não fazer exercício físico, morar em um ambiente ruim, não identificar quais são os traumas que tu viveu e o que eles podem estar gerando de impacto contigo. E, por fim, mas não menos importante, estar agindo de forma passiva diante das dificuldades que tu apresenta. Então, com isso, a gente tem aí 8 hábitos que podem estar perpetuando a pobreza na tua vida e que até agora tu não tinha te dado conta. Lembrando que esses 8 hábitos, e aí agora a gente vai concluir o nosso ciclo, todas essas coisas, elas contribuem para quê? São fatores de risco para que tu apresente maior transtorno mental, de ansiedade e depressão. Com isso, tu vai ter um maior risco de ter dificuldades em relação
a se colocar no mercado de trabalho, a ter boas posições, a ter boa renda, né? Porque já pensou uma pessoa que tem ansiedade e depressão? É só tu pensar no teu dia a dia, ou até pensar em ti se tu tem grandes oscilações de humor, né? Como é que tu é na relação do trabalho? Tu consegue ter um bom desempenho? Tu consegue ter uma atenção plena? Tu consegue entregar mais do que te é solicitado com uma perspectiva de conseguir crescer? Ou tu tá estagnado? Estagnado na atividade passiva, né? Ah, o que me mandam eu faço, o que me mandam eu faço. Muitas vezes, pessoas que têm essa depressão, e por vezes não é nem depressão efetiva, mas que apresentam um pouco mais de anedonia, né? Que é a anedonia? É tu não ver tanto prazer nas coisas, sabe? É tu meio que é isso, ai, tá bom, tá tudo bem, pode ser, tá tudo bom, tá tudo bem. Essas pessoas que, ai, tá tudo bem, elas acabam sendo muito passivas. E aí acaba que tu não tem um grande destaque dentro da tua vida profissional, porque tu simplesmente faz o que é solicitado. Então, isso pode ser muito prejudicial, e aí a gente já tá na última parte, né, do nosso ciclo. Vou colocar aqui o ciclo de novo para que você veja, vou sinalizar onde nós estamos. A gente passou pela pobreza, passamos por todas as questões em que acaba que a pobreza potencializa e como que isso afeta nossos transtornos mentais, e agora nós estamos nessa último patamar. E aí a gente começa falando sobre essa questão de produtividade, e aí, consequentemente, renda, né? Se eu não tenho produtividade, se eu não consigo me destacar no meu trabalho, se eu não sou ativa no desenvolvimento do meu trabalho, consequentemente, a minha renda vai ser menor. Outras questões relacionadas com preferências. As pessoas com depressão e ansiedade e com baixa renda no geral, elas acabam que têm uma maior dificuldade de adiar prazeres. A gente chama isso de desconto temporal ou viés da intertemporalidade, eu já falei várias vezes aqui sobre isso, que é tu realmente sempre priorizar um prazer imediato. E pessoas que têm baixa renda, elas acabam muito no senso de sobrevivência. E esse senso de sobrevivência acaba fazendo com que ela priorize muitos prazeres imediatos. E isso também vai repercutindo e potencializando esses ciclos. Uma outra dificuldade são as crenças, e aí a gente volta para essas questões dos transtornos, né, de ansiedade e depressão. As pessoas que têm transtorno de ansiedade e depressão, e as pessoas mais pobres também, acabam que têm muitos pensamentos negativos sobre si e sobre o mundo. É os buracos no nosso quebra-cabeça. Então a pessoa, tu vai dizer assim, ai, tu faz isso pra mim? Ai, não vou conseguir. Melhor não, deixa pra lá. Aí uma outra pessoa te convida assim, chega pra ti e diz assim, olha, tu tem uma oportunidade incrível, te convidaram pra dar uma palestra em tal lugar, vamos? Tu olha assim, não tenho capacidade pra isso. Melhor deixar, porque não vou dar conta disso aí. E aí, tu acaba dizendo não e não se expondo a coisas que poderiam fazer com que tu crescesse, que tu se desenvolvesse, por ter crenças muito negativas em relação a ti e aos outros. Crença de incapacidade, crença de que ninguém vai escutar o que tu vai falar, e essas coisas vão te prendendo neste ciclo, né? Nestas sensações, e acaba que isso também prejudica ainda mais, né? Pra te ver que uma coisa influencia a outra, prejudica ainda mais a tua saúde mental. Então, uma coisa vai levando a outra. Uma outra questão é em relação à tomada de decisão. Acaba que pessoas que estão, né, em processo de depressão e ansiedade têm uma dificuldade tremenda em termos de tomada de decisões assertivas, porque elas distorcem a realidade. Assim como as crenças elas acabam sendo negativas, todo o resto acaba ficando distorcido. E aí as decisões elas não são decisões mais coerentes, né? E acaba que prejudica também. E tem toda a questão do estigma social, do desenvolvimento infantil, que também é afetado. Então, todas essas circunstâncias, né, principalmente essa questão de tomada de decisão relacionada ao dinheiro, essa questão de antecipar os prazeres, isso faz com que tu nunca fique com dinheiro na mão e que tu não tenha também uma boa colocação profissional, faz com que tu não tenha um aumento na tua renda. E tudo isso acaba perpetuando a pobreza. Então, perceba que esse ciclo de armadilha da pobreza realmente existe. Por isso que eu trouxe esses 8 hábitos que você tem mantido, que podem estar perpetuando a pobreza e, consequentemente, também problemas de saúde mental na tua vida, para que você rompa com eles. E aí você aplique, né? Avalie aí a sua vida e veja como que tu pode aplicar essas estratégias
para minimizar o risco da perpetuação da pobreza e dos transtornos mentais, depressão e ansiedade, que, consequentemente, são fatores de risco para também aumentar a pobreza. Então, acaba que uma coisa liga a outra, uma coisa liga a outra. Por isso que eu sempre digo, finanças é questão de saúde mental. Se você, em resumo, né, para falar sobre todo esse ciclo, se você negligenciar que dinheiro é uma questão de saúde mental, você jamais vai olhar para esses pontos que eu trouxe aqui. Você simplesmente vai olhar para o que eu falei lá no início, que são esses aspectos relacionados à gestão efetiva do dinheiro, que é pagar-se primeiro, controlar fluxo de caixa, fazer prioridades, definir os objetivos, plano de ação, tudo isso. Isso não é que não seja importante, mas isso não é suficiente para que tu rompa com esse ciclo de pobreza e escassez. Você precisa entender que o buraco é um pouco mais abaixo. Você precisa entender que dinheiro é questão de saúde mental. E que tudo que eu trouxe aqui pode ser, sim, fatores que são determinantes para que você caia nessas armadilhas da pobreza. Então, eu espero que esses 8 hábitos que eu trouxe aqui, você consiga implementar aí na sua vida e que eles possam te ajudar a ir rompendo com esse ciclo. Como eu disse, pode ser que tu não seja extremamente pobre, mas pode ser que tu queira melhorar, galgar, né, novos patamares e que o que eu trouxe aqui pode ajudar aí nesse processo de mudança. Então, espero de coração que no mínimo um desses 8 hábitos que eu trouxe aqui possa ter te ajudado e que esse ciclo todo que eu trouxe, né, possa ter dado algum insight aí em relação à tua vida. Antes de concluir, quero te convidar para curtir, compartilhar esse vídeo. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve, né? Deixa seu like, como todo mundo pede, porque isso vai fazendo com que o YouTube e até o Spotify vão entregando para mais pessoas terem acesso a esse tipo de conteúdo. O meu muito obrigada e até a próxima terça-feira.